Seja bem-vindo a mais uma videoaula no canal Formatec Tutoriais, e nesta videoaula eu trago para vocês o simulador de defeito, que nada mais é do que um pequeno jogo de perguntas e respostas, desenvolvido pela Intel. É ótimo para você que está iniciando na área de informática e também para você que é curioso. Com esse simulador, você já vai ficar ciente do que está ocorrendo em seu computador. Vamos abrir aqui, e aqui está o executável do jogo, né? É bem leve. Clicamos com o botão direito, abrir. Você aprenderá a descobrir e a resolver defeitos no seu computador de uma maneira divertida. Ele funciona como se fosse um quiz, que são feitas perguntas sobre o funcionamento do computador e seus problemas mais comuns. Com ele você vai aprender a deixar seu micro funcionando e sem nenhum problema. Bom, pessoal, aqui está a interface do jogo. Aqui é o monitor. Aqui é a placa de vídeo. Aqui é o pente de memória. Aqui é o cooler, o dissipador de calor, né? Aqui é a placa-mãe. E aqui é a GPU, conhecido como processador. Aqui é a fonte de alimentação e o pincel simboliza uma limpeza. Aqui o HD, o disco rígido. Aqui o driver de CD-ROM, né? E aqui é o driver de disquete, né? Só os computadores da Idade da Pedra possuem esse leitor de disquete. Aqui é o botão liga e desliga do computador. Para você estar trocando qualquer uma dessas peças, os hardwares, né? Você tem que trocar com o computador desligado, nunca com o computador ligado. O software você mexe com o computador ligado. Aqui é a instalação de programas e aplicativos. Aqui o setup é a configuração da BIOS, né? Configuração da placa-mãe. Aqui é a reinstalação do sistema operacional, a formatação. E aqui é a instalação dos drivers e dos dispositivos. E aqui representa a ameaça, né? O vírus. Bom, aqui está os sintomas. Vamos ler a primeira pergunta. Logo ao ligar o computador, o autoteste POPS exibe a mensagem HD falido, falha no HD. Após a mensagem, o computador suspende suas atividades, não chegando nem mesmo a iniciar o boot. O que é isso? Bom, pode ser HD, pode ser o cabo, mas vamos clicar em limpeza. Boa tentativa, um mau contato causado por acúmulo de poeira nos contatos entre o HD e a placa-mãe poderia causar uma falha de acesso ao HD, mas infelizmente esse não é o problema. Bom, o computador está desligado. Vamos tentar o HD. Parabéns, você descobriu o defeito. Ok. Parabéns por ter acertado esse defeito. Você acaba de ganhar um componente de seu computador virtual. Você ganhou um disco rígido. Beleza. Vamos à segunda pergunta, segundo defeito. Apesar de não haver distorções nas imagens, ela aparece dentro do Windows com uma definição muito pobre e poucas cores. Informações adicionais: ao entrar na configuração da resolução de tela do Windows, não é possível configurar para um número maior de cores, nem para a resolução maior de tela. Apenas aparece a opção de utilizar a resolução 600 por 40 por 480 com 16 bits.
Quando acontece isso, geralmente é o driver da placa de vídeo. Aqui não é. É aqui, ó. Reinstalação dos drivers dos dispositivos. Opa, acertei na mosca. Opa, ganhei um gabinete. Gabinete bonito. Vamos ao defeito 3. Sintomas. O computador tem um driver de disquete, mas o SO não reconhece o driver. O driver A não aparece dentro do SO. Bom, uma configuração na BIOS. Parabéns, você acertou. Apesar do driver de disquete estar fisicamente instalado, ele não estava configurado no setup e por isso era como se ele não existisse para a placa-mãe e, consequentemente, para o SO. Ok. O computador trava ou reinicia sozinho, em qualquer momento, durante a utilização de qualquer programa, e às vezes trava mesmo antes do boot. Bom, vamos desligar. Eu testaria o processador primeiro. Parabéns, você acertou. Um processador defeituoso é a causa frequente de travamentos do computador. O processador é a última coisa que vai estragar do computador. Ó, ganhei um outro componente, mouse. Vamos ao defeito 5. Sintomas. Ao tentar ler ou gravar arquivos em disquete, o Windows exibe uma mensagem de erro de acessar ao disco. Informações adicionais. Já foram utilizados vários disquetes diferentes, inclusive disquetes novos, mas para todos ocorre o mesmo erro. Bom, então o leitor de disquete deve estar ferrado. Vamos desligar o computador. Selecionamos o disquete. Parabéns, você descobriu o defeito. Beleza. Defeito 6. Sintomas. Às vezes o computador não liga e apresenta bips longos e espaçados. Quando liga, às vezes trava na execução de qualquer programa e até mesmo antes do boot. Ó, o problema começou a acontecer depois que o computador foi transportado de uma casa para outra, no porta-malas de um carro. Bom, aqui é óbvio, aqui só pode ter soltado a memória. Vamos escolher o pente de memória, ó. Você não pode mexer com o computador ligado. Lembre, pessoal, não troque o hardware com o computador ligado. Desligue ele primeiro. Boa tentativa. Um pente de memória defeituoso poderia estar causando travamento, impedindo o computador de ligar. No caso, eu devia ter excluído a limpeza, né? Porque eu vou colocar a memória. Eu escolhi a memória, então o jogo entendeu que a memória estava estragada. Mas não, é uma limpeza, vamos supor. Muito bem, você conseguiu, apesar de não estar aparecendo, havia um mau contato dos pentes de memória com os conectores da placa-mãe que estava causando o problema. Viu? Falei? Ganhei um teclado. Ao tentar carregar o sistema operacional, o computador apresenta a mensagem disco sem sistema ou defeituoso. Informações adicionais. O computador estava funcionando normalmente quando de repente parou de carregar o SO, né, que é o sistema operacional, e começou a apresentar a mensagem de erro. Uma formatação, né? Instalação do sistema. Muito bem, você descobriu o defeito.
Viu? Defeito 8. Sintomas. Ao tentar levar arquivos em CD-ROM, o Windows exibe uma mensagem de erro de leitura em alguns arquivos e às vezes erros de acesso total ao CD-ROM. Informações adicionais. Já foram utilizados vários CD-ROMs diferentes, inclusive os CD-ROM novos, mas para todos ocorrem os mesmos erros. Parabéns, você descobriu o defeito, um CD-ROM com defeito ou excesso de sujeira na cabeça de leitura causa problema de leitura em CDs-ROMs. Opa, ganhei caixinhas de som. Defeito 9. Sintomas. Às vezes o computador não liga e apresenta um bip longo, seguido de 3 bips curtos. Às vezes ele funciona normalmente. Vamos desligar, que essa parte é no hardware. Então, memória. Não, memória não, placa-mãe. Boa tentativa, uma placa-mãe poderia dar esse defeito também. Memória, então. Também poderia dar esse defeito, mas não é. Processador. Não é, já testamos memória, testamos placa-mãe e testamos processador. Vamos testar então uma limpeza. Muito bem, você conseguiu um mau contato na conexão da placa de vídeo com o slot da placa-mãe. Estava causando um problema. Ok. Opa, ganhei um monitor, já estou quase com o computador completo. O computador é assim, pessoal, você tem que ir testando as peças. Sintomas. Ao apertar o botão liga e desliga do gabinete, nada acontece. O computador não liga. Nenhum LED do gabinete acende. Informações adicionais. Energia fornecida na tomada está normal. O que é, pessoal? Fonte. Primeiro desliga, agora vamos mexer na fonte. Muito bem, você encontrou o defeito. A fonte de alimentação estava queimada e como é ela que fornece a energia para todos os componentes internos do computador, e quando ela não funciona, nem mesmo um pequeno LED do gabinete pode acender. Bom, pessoal, vou parar por aqui, né? Porque senão vou fechar o jogo inteiro, né? E vocês já vão saber de todas as respostas. Eu recomendo que vocês estejam fazendo o download do jogo Simulador de Defeitos da Intel. E lembrando, a energia estática que está acumulada pelo seu corpo é bastante prejudicial aos componentes eletrônicos, podendo até queimá-los. Quando vocês forem pegar numa placa, ou até mesmo uma memória ou placa de vídeo, e tudo que tenha componentes eletrônicos, use uma pulseira antiestática. Caso você não venha a ter a pulseira antiestática, pode ser aquelas luvas que vendem em farmácias, que são as luvas descartáveis. E tenha um bom divertimento com o simulador de defeitos da Intel. Esta videoaula termina aqui.